Boa tarde a todos os participantes do nosso webinar. Aqui quem está falando é Daniel Antonucci, da CRM Educacional, e nós estamos aqui para falar sobre esse tema que está aí na tela, o desafio da empatia no atendimento ao candidato, né? E junto comigo para falar sobre esse tema, que foi baseado na pesquisa Fala Comigo, que vocês já tiveram acesso, tá também o Meckler Nunes, ele é CEO da Visar e com bastante experiência no mercado de educação. Ele está ali no videozinho, daqui a pouco ele vai falar também. E a Ellen Toyama, que é CEO da Persone, ela também atua no mercado de educação há muitos anos, né? A Persone trabalha com terceirização de call center, a Visar trabalha com consultoria para a área de educação, e a CRM Educacional faz, obviamente, o CRM para a área de educação. E eu estou aqui para dar alguns recadinhos antes da gente começar. Eu queria saber se todos nos ouvem, e se alguém não estiver nos ouvindo, coloca no chat, avisa lá no chat, que a gente ajuda vocês. Importante que todo mundo veja a nossa tela também, obviamente, né? Porque nós vamos passar alguns slides aqui. Que mais? Os vídeos e áudios de nós três, né, meu, do Meckler e da Ellen, estarão abertos, então a gente vai conversar aqui com vocês, em alguns momentos um vai interromper o outro, falar, dar opinião, porque é um bate-papo mesmo com vocês. No final, nós vamos separar de 10 a 15 minutos para responder perguntas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat aqui do webinar, ou pode mandar no meu WhatsApp, quem tiver, ou do Meckler, ou da própria Ellen, que a gente vai selecionando e no final responde essas dúvidas, né? E se a gente não souber responder, a gente pesquisa e responde depois, né? Isso mesmo. E por fim, último recadinho, este webinar vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da CRM Educacional. Então, depois que terminar, a gente já sobe o link lá para o YouTube e manda por e-mail para vocês também. Vocês podem acessar, compartilhar, mandar para alguém que vocês acham que possa assistir, clicando lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Acho que eram esses os recados. Tem um appzinho de vídeo, né, um pop-up de vídeo no canto direito. Se vocês não estiverem vendo o nosso vídeo, é só habilitar. E então eu passo a palavra aqui para o Meckler. O Meckler vai começar essa apresentação. Meckler, é contigo. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde a todos vocês. É muito bom voltar esse ano com a Fala Comigo e com a apresentação aí que a gente preparou com muito carinho para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês vejam. Acho que tudo vai funcionar. Vamos lá. Uma coisa importante que eu queria comentar, né? Assim, a Fala Comigo, ela nasceu com uma ideia. Vamos fazer uma pesquisa. A segunda edição ela já virou um produto, né? Ela virou algo bastante interessante para ser usado efetivamente. Eu diria que a Fala Comigo hoje é um serviço, porque ela pauta tantas coisas que a gente pode fazer na gestão de instituições de ensino, que hoje ela em si já agrega valor e a partir dela, ou em cima dela, a gente pode tomar muitas iniciativas para melhorar nossa performance de captação de alunos. Então, esse é um ponto de largada importante. Assim, e por que e para que existe a Fala Comigo? O que a gente tem percebido? O marketing educacional tem se tornado muito sofisticado. Ele é complexo, ele envolve pessoas, ele envolve campanhas, ele envolve CRMs sofisticados, ele envolve centrais de contato, ele envolve campanhas de marketing desafiadoras, campanhas de indicação, chatbots, premiações, descontos, alternativas financeiras, enfim, é muito sofisticado. Mas em algum ponto, toda essa mecânica de marketing aterriza em pessoas. Em algum ponto, até porque a relação de educação é um negócio, tipicamente, costumo repetir isso, né, de pessoas para pessoas, com pessoas e através de pessoas. Então, por mais que avance os meios digitais de interação, a educação ela pressupõe seres humanos ali conversando. Então, endereçar o elemento humano é muito importante, fundamental. E a gente também tem alguns protocolos de comunicação entre seres humanos. Ou a gente se relaciona de maneira com apatia, com antipatia, com simpatia, que aí já melhora bastante, e com empatia, que é a simpatia adicionada do tempero de engajamento. Por isso que a gente escolheu o tema empatia,
para realçar essa questão do engajamento. Assim, não é apenas uma troca de informações que precisa acontecer, é criar um ambiente de envolvimento para aqueles que estão chegando na sua instituição e já se sintam parte dela, ainda que estejam só fazendo uma ligação telefônica, navegando no site ou no celular, ou interagindo com o chat. Então, é para isso que a gente desenvolveu esse produto que se tornou um serviço, a Fala Comigo. Existe uma palavra moderna, né, para isso que eu estou dizendo, chama-se User Experience, e essa experiência, ela percorre todo o processo. Entrou no site, a experiência começa. Entrou no mobile, a experiência começa. Ligou para alguém, recebeu uma ligação. A experiência vai se compondo em relação à instituição de ensino muito antes da primeira aula acontecer. Então, isso tem que estar em sintonia, tem que estar em convergência, tem valores da instituição, posicionamento de marca, o envolvimento humano, ele vem acontecendo ao longo de toda essa história, né, que alguns chamam de jornada de compra, né, mas eu ainda gosto mais de user experience, né, assim, a jornada de experiência, onde tudo se envolve, eficiência, empatia, design, fluidez, assertividade dos argumentos, responsividade, velocidade, conteúdo, tudo isso faz parte de uma... isso sai do racional, inclusive, e entra no emocional. Puxa, é tão bom se relacionar com aquela instituição de ensino, é tão proveitoso, eu gosto tanto de ir lá, as pessoas são tão interessantes, tão amigáveis, né? E faltam até palavras para descrever quando a user experience é fantástica, né? Então, talvez a gente risque o fósforo de alguns pontos de atenção que você precisa ter em relação a isso. Como já estamos na terceira edição, só uma ficha técnica rápida, né? Esse ano a gente expandiu muito, 150 instituições de ensino, Brasil todo, só graduação, mas avançamos entre o presencial e o EAD. Isso foi muito importante, porque como o EAD é um super vetor de crescimento hoje da graduação, nós precisávamos ver como estava também a experiência no mundo EAD. No site da Visar, lá onde está escrito, tem todos os downloads das versões anteriores, mas se vocês se atentarem à última, já é fantástico. A CRM Educacional é parceira, curadora, e estratificadora desde a segunda edição. A Persone entrou esse ano de uma maneira fantástica na execução da pesquisa, as ligações foram feitas pela Persone, então isso subiu muito o nível profissional com que a pesquisa foi conduzida, então o engajamento aqui já começou de nós três nesse call. As principais descobertas, esse é um dos primeiros slides da pesquisa, e eu queria chamar a atenção aqui de 8 pontos. Assim, as carinhas ali falam a verdade, né? Assim, não são boas notícias. Tem muita perda. Perda no processo, perda na abordagem, perda na entrega, né? Mas de 8 perdas que a gente destacou, 4 delas têm a ver com pessoas. Por isso que o tema é empatia, por isso que eu estou enfatizando essa coisa do ser humano. Que a experiência de contato mecânica e pouco efetiva, deficiências gravíssimas, mesmo simples, em metade dos atendimentos tinham deficiências graves, empurrar para o site. Gente, ninguém tem tempo mais para nada, para ligar, para falar, para esperar, etc. A pessoa conseguiu entrar em contato com você, ela está interessada, era um lead quente, e aí a gente atende e diz, vai para o site. Né? Então essa site-init, né, uma inflamação aí das vias de atendimento, né, ela precisa ser saneada já, assim, gasta o tempo, ignora o TMA nesse processo. A Ellen vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas assim, você está com outra pessoa ali, um momento mais poderoso para construir uma relação que pode durar 2, 3, 4, 5 anos, até mais com a sua instituição. Então, o site pode ser muito bom, mas ele não pode ser maior do que um ser humano do outro lado. Né? E 3 perguntas que não conseguem ser respondidas. Eu vou mostrar as perguntas e vão se assustar. Metade das pessoas não acreditam que essas perguntas não conseguem ser respondidas. A gente mostra as gravações e diz, não foi respondido. Então é muito interessante como assim, existe uma fé que está tudo funcionando, porque definimos um projeto, né? Instalamos o CRM da CRM Educacional, treinamos algumas pessoas, pusemos uma central telefônica fantástica, fizemos tudo, a campanha de marketing matadora, opções de financiamento, mas ainda assim, quando se faz 3 perguntas, elas não são respondidas. É bem interessante isso, então um ponto de atenção. Quais são essas 3 perguntas, né? Para matar a curiosidade de vez logo. A gente ligava para as instituições, essa é uma das abordagens, esse é um dos pedaços da pesquisa. Olha, você pode me dar mais detalhes sobre um determinado curso? Né? Nós usamos, de modo geral, a administração, que é o mais uniforme do Brasil, e assim, usamos uma voz jovem, né, como se fosse um egresso do ensino médio, dizendo, você pode me dar mais informações, detalhe do curso, ele é bom, é muito procurado,
né? Com certeza não era a minha voz fazendo isso, mas era alguém que se parecia com o candidato. Primeira pergunta. A segunda, e o preço, desconto, bolsa, tem alguma opção para facilitar, né? E a última pergunta, que em mais de 80% dos casos não foi respondida adequadamente ou de maneira engajadora, usando o tema do webinar, com empatia, foi essa aqui. Ó, eu estou entre vocês e outra faculdade. O que tem de diferente aí? Né? Essa era a dificuldade. Esse era o ponto onde o treino vira jogo e onde o melhor vence, literalmente, num mercado tão competitivo como a gente está. Se a gente não consegue, numa interação humana, apresentar diferenciais, puxa vida, o que a gente está fazendo lá então? Aqui, só uma das fotos, né? Esse é um slide da pesquisa, então não se preocupem em capturar os dados, mas pode tirar foto aí, mas pode fazer o download, enfim, mande sua pergunta, fique à vontade. Mas assim, a gente forçou no argumento, né? O básico mal feito, né? Então, ligações lá. 1/3 das ligações sem engajamento, né? Aquele processo mecânico, né? Aliás, uma vez eu fui atendido recentemente, numa dessas nossas investigações, por um chatbot. O chatbot estava bem mais simpático do que alguns atendimentos que eu já tive presenciais. O chatbot falava olá, o falava bom dia, o chatbot falava que bom, né? O chatbot falava só um instantinho. Eu digo, puxa vida, se a gente perder para um chatbot, nós vamos ganhar de quem? Né? Então, o ser humano pode ir muito além disso, né? Sem proatividade, né? Se limitar a responder as perguntas feitas com pouco valor agregado e sem entusiasmo, né? Que eu aprendi aqui com o pessoal da Personic o seguinte: entusiasmo é sorriso na voz, né? Então, você não está vendo a pessoa, mas tem a sensação de que ela está sorrindo do outro lado. Então, entusiasmo talvez seja um pouco disso. Em relação a conteúdo, isso é a forma. E conteúdo? Nenhum extra. Né? Então, responde a pergunta e não acrescenta mais nada. O curso de administração é assim, 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 assado. Ponto. O que mais? Acrescenta. Olha, ele é fantástico, recebeu nota excepcional, tem professores desse jeito, daquele. Então, um pouco extra. Nenhum registro, gente. 87% das ligações não registraram adequadamente o básico. O nome, o telefone e o e-mail. Era muita simpatia, né? Simpatia não é um problema, né? O problema é performance, né? De modo geral, os atendimentos foram muito simpáticos, né? Muito profissionais, mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de engajamento, estamos falando de resultado, nós estamos falando de criar clima, de user experience, né? E uma falha operacional gravíssima. Não registrar é o mínimo, né? Empurrou para o site, que para mim eu brinco com isso, é quase uma doença, né? Site init, né, que precisa de vacina e cura, né, porque é importante, o site é uma ferramenta, mas não é uma alternativa a um atendimento humano adequado. Então, só para terminar minha parte aqui, dar uma introdução do que foi a pesquisa, e daqui a pouco eu vou passar a palavra aqui para a Ellen, que vai dar alguns detalhes e algumas ferramentas para a gente enxergar o que podemos fazer. Fizemos 131 interações entre 150 instituições de ensino, algumas... Isso aqui já é um indicador. Algumas a gente não conseguiu contato. E, assim, a gente não percebeu, o resumo do resumo, a gente não percebeu um esforço estruturado, organizado, empático, engajado, assim, vamos dar o próximo passo? A frase, vamos nos inscrever aqui agora, a gente não ouviu nenhum caso. É assustador, mas a gente não ouviu. Né? A gente pode ter tido a infelicidade de ligar para alguém naquele dia, né? Aliás, o propósito da pesquisa não é perseguir pessoas, é tirar uma foto do quadro geral. Mas o fato é, um candidato simulado liga, ali é 100% de toda a oportunidade. Né? E se 100% da oportunidade é desperdiçada, alguma coisa não está legal na gestão dessa operação de contato. Então, criar a oportunidade de se inscrever na hora não aconteceu em nenhuma. Então, os canais de atendimento não se apresentam como canais de engajamento, né, de venda ou de resultados. Pelo contrário, né, fale com o coordenador, vá ao site, visite o polo. Foi um protocolo padrão, né, como se a experiência fosse empurrada para alguém ao invés de ser atraída para si. Então, é isso que a gente está chamando de empatia, é isso que a gente acredita que faça sentido como ferramenta que a Fala Comigo está se colocando aí a serviço do mercado do ensino superior privado. Então, eu queria dar essa introdução só para vocês perceberem que a gente está fazendo esse trabalho há 3 anos, ele está vindo de algum lugar, está indo para algum lugar, mas ele é absolutamente pragmático e funcional para o dia a dia daqueles que buscam alta performance na relação com pessoas. Eu vou passar a palavra para a Ellen,
Ellen, tudo bem? Depois de Oi, Meckler, tudo 5 jóia? minutos seguidos. Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ops. Pronto, estão vendo minha tela? Tô sim. Perfeito. Eu acho que, bom, acho que todo mundo, né, o tema aqui, o desafio da empatia no atendimento ao candidato. Eu procurei trazer informações, compartilhar com vocês algumas informações, algumas experiências nossas aqui da Persone, né, reforçando um pouco essa importância da empatia, de um atendimento consultivo, acolhedor, e o quanto isso influencia no processo de conversão, né? Às vezes parece algo que não é mensurável, e aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho como é que a gente pode mensurar se o nosso atendimento, enfim, ele está trazendo um resultado efetivo para a instituição. A gente analisa, né? Hoje, vamos pensar assim, né? Nessa avaliação, a gente tem que observar a abordagem, o nível de interação, o relacionamento, e muitas vezes a gente tem a pressão do TMA, né? Do tempo médio de atendimento. E alguns clientes, a gente atende a clientes, a instituições menores, instituições maiores, e essa pergunta sempre vem à tona, assim, o quanto o TMA é importante. O que a gente fez? Então, a gente separou, a gente pegou um período, né, da captação, e nós fizemos contato com as pessoas considerando um atendimento empático, né? E um outro período, um atendimento que a gente chama de rápido, né? Um atendimento muito fundamentado no TMA. Precisamos reduzir o TMA para aumentar a quantidade de ligações processadas, né? Para tentar aumentar o resultado. E aí, o que a gente observa, né? No atendimento empático, a gente trabalha de forma consultiva. A gente para entender a necessidade, a expectativa desse cliente, para, obviamente, criar um diálogo, né? Então, no atendimento empático, a interação ela passa a ser dialogada, né? A gente consegue reter, inclusive, a atenção do nosso futuro aluno, né? No atendimento rápido, por ele ter o objetivo mais informativo, uma abordagem informativa, a gente não promove essa interação. Então, vira um monólogo. O agente ele passa simplesmente a fornecer as informações, data de prova, talvez informações sobre o curso, né? Então, a gente não tem esse relacional com o nosso cliente. O que acontece, né? Não cria esse vínculo. Então, a gente não fideliza nesse processo de venda o cliente. Porque qual é a nossa experiência também? Muitos candidatos, eles são abordados por diversas instituições de ensino. Então, não é só a instituição A ou a instituição B, né? Só eu falo com o candidato A. Não, várias instituições estão abordando o mesmo candidato. Então, quanto mais a gente fortalecer esse vínculo de relacionamento e menos a gente ficar calcado em cima de quantidade, né, e não da qualidade dessa abordagem, dessa interação, obviamente, o resultado ele tende a ser melhor. O que a gente observou? A gente fez essa pesquisa, né, essa avaliação com 2 instituições de ensino, né? São clientes nossos que, na época, requisitaram para a gente, Ellen, vamos trabalhar, precisamos reduzir o TMA, quero mais quantidade de ligações, né? A gente entende que isso vai trazer mais efetividade. E a gente observou que não. E, assim, são percentuais bastante consideráveis. A gente tem aí a instituição A, né? A conversão foi 14% maior quando a gente trabalha com um atendimento empático, consultivo, preocupado em entender a necessidade e a expectativa daquele cliente. E na instituição B, um percentual ainda representativo, um pouco menor, mas ainda representativo, 7% maior do que nos atendimentos, né, que privilegiaram a agilidade, a informação e não o diálogo, a interação, como eu mencionei anteriormente.
Eu acho que esse dado é bastante representativo se a gente observa alguns percentuais que eu trouxe aqui para a gente, né? Esses são nossos benchmarks, né? Dentro, obviamente, dos nossos dos clientes em que a gente atua, mas a gente tem aí percentuais de conversão de lead em matrícula, né? Origem, canais digitais, a gente tem aí uma média de 16% a 24% desses leads que vêm dos canais digitais convertem em matrícula. Lead vendors, né? São empresas que vendem leads. A gente sempre recomenda que isso aconteça de forma complementar, né? Esse percentual de conversão ele varia hoje entre 6% a 8% nas nossas operações. E o receptivo, que é um pouco do que o Meckler comentou, e eu vou abordar um pouquinho aqui do que a gente fez, levantou aí no Fala Comigo, o receptivo tem uma conversão excelente. 38% a 40% dos leads que entram em contato com a instituição, eles convertem em matrícula. Né? Então, é a pessoa que teve o trabalho de pegar o telefone e ligar para a gente e, obviamente, essa expectativa, essa empatia, esse relacionamento que tem que ser criado no processo de vendas. O Meckler trouxe um dado do presencial, né? Eu acho que assim, a minha ideia é que trazer o EAD complementar, então essa visão de falta de engajamento, proatividade, entusiasmo não acontece só na venda dos cursos presenciais, mas também sim nos cursos EAD, então a gente pode ver aqui percentuais super representativos, né? Atendimento sem engajamento, 68%, sem proatividade, sem entusiasmo, conteúdo, né? Até maior do que a gente encontra no presencial, então não tem informações extras, não tem o estímulo, né, para venda. O que é que a gente traz de diferencial para esse processo de vendas, né, de diferenciação de escolha da instituição, uma vez que esse candidato está sendo abordado por diversas instituições ao mesmo tempo. O mínimo básico. A gente estava falando do receptivo, que tem um percentual de conversão tão significativo, e olha aqui, no presencial a gente tem 48% de perda na primeira tentativa. Então, quer dizer, a gente entra em contato com a instituição e na primeira tentativa, 48% não tem atendimento. Né? Então, bastante significativo, ou seja, 1 a cada 2 leads. Hoje a gente entende que no segmento, né, a gente vem observando a dificuldade de gerar leads de qualidade, né, e o desperdício que é gerado nesse processo de atendimento. Então, quer dizer, 50% dos nossos leads são jogados no lixo. Para o EAD, o cenário não é muito diferente. A gente está falando aqui de 1/3 dos leads são desperdiçados, ou seja, 32% das ligações, elas não são atendidas na primeira tentativa. Né? Todo esse processo ele faz parte da jornada do nosso cliente. Então, obviamente, a gente tem que observar esses canais de atendimento e acompanhar, fazer a gestão desses indicadores, né, para que, obviamente, a gente colhe os melhores resultados. Eu procurei, esse é um outro dado que a gente trouxe do Fala Comigo, material muito rico, e assim, aqui a gente detalhou cada um dos itens, e eu marquei aí em vermelho para a gente observar, mas olha só, o atendente foi proativo, sugerindo alternativas ao problema. A gente está falando aqui, 57% dos atendimentos não foram proativos, né? Qual é o perfil do profissional que a gente está trazendo para a nossa central, para o nosso processo de vendas? O atendente mostrou sorriso na voz, entusiasmo, né? Qual é o interesse em fazer essa venda? Então, assim, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que a gente está com o horário apertado. O estímulo, né? Voltando à questão da empatia, olha só os indicadores que a gente tem aqui, 58%, 60%, 80%, né? O Meckler reforçou, a gente não tem o registro dos dados básicos, nome, e-mail, telefone, olha só, 83%, 76%. Né? Então, enfim, são dados importantes para a gente acompanhar, e é isso. Deu? Ok.
Daniel, legal, Ellen. Agora eu vou compartilhar meu vídeo, aí você precisa parar o seu compartilhamento, tá? Isso, dá um stop no seu, Ellen. Um minutinho. Não está aparecendo. Ok, entrou você, Daniel. Ok, vocês já estão vendo minha tela aí? Sim, estamos. Está maximizada? Sim. Bacana. Bom, eu acho que o Meckler e a Ellen já falaram bastante sobre a pesquisa, eu só queria reforçar que eu acho que é uma pesquisa super relevante, por isso já desde o ano passado a gente apoia, participa, divulga, usa os dados, né, para melhorar não só os trabalhos que a gente faz com nossos clientes, mas também para melhorar o nosso produto enquanto CRM educacional, porque a gente pega muitos insights, muitos feedbacks interessantes dessa pesquisa e acaba aplicando no nosso produto também, né? E assim, desde o início da CRM educacional, a gente é obcecado pelo funil de captação de alunos, né? Então, desde lá de trás, há quase 5 anos, a gente vem falando desse funil e de quanto é importante a gente administrar a nossa captação por esse funil. E aqui eu queria fazer um paralelo de tudo aquilo que a gente conseguiu perceber nessa pesquisa, tanto o Meckler quanto a Ellen acho que mostraram essa parte, né? Mas olha o quanto de carinhas tristes, né? O quanto de pontos negativos a gente acaba tendo e que impactam diretamente na perda de pessoas, na perda de leads, na perda de inscrições ao longo do funil, né? Então, se eu estou perdendo até 50% de leads quentes, se eu estou tendo uma experiência de contato mecânica, se eu estou tendo deficiências no meu processo de atendimento, se eu empurro para o site, como o Meckler falou, uma coisa que eu vi na pesquisa muito também, que eu acho relevante, ou empurra para o site ou empurra para o coordenador, né? Não, isso só o coordenador que sabe, aí você não consegue resolver no call center, enfim. São várias coisas que você vai perdendo aquele ponto de contato quente, porque quando o candidato entra em contato com a instituição, ele está propício a fazer uma inscrição, a fazer uma matrícula, a tirar todas as suas dúvidas, a realmente entrar na sua instituição de ensino. E se você não consegue dar essas respostas, dar esse apoio para ele, obviamente você vai perder pessoas no seu funil e você vai diminuir as suas taxas de conversão, que é uma outra coisa que a gente fala bastante também na CRM educacional, que é você ter a gestão das suas taxas de conversão em cada uma dessas fases do funil, né? Então, tudo isso impacta, obviamente, nessa evolução do funil. E aí, dentro da pesquisa, existe uma parte que se concentra muito no processo de inscrição, né? É claro que a boa parte dela é no atendimento, na telefonia, no bate-papo humanizado, mas isso o Meckler e a Ellen já falaram bastante. Eu queria me concentrar um pouco aqui na experiência de inscrição, que faz parte, obviamente, do user experience que o Meckler falou lá atrás, né? Ou seja, começa na propaganda que o candidato viu no outdoor, ou na TV, ou no Facebook, ou no Instagram, e termina lá no momento da matrícula, né? Esse é o user experience de entrada, de conversão de uma pessoa numa matrícula, né? E aí eu quero pegar principalmente essa parte da inscrição, onde a gente olhou a navegação, se o design era responsivo, se tinha clareza nas informações, se era simples de se inscrever, isso é muito importante e muitas vezes um pouco relegado, e a confirmação do processo seletivo, ou seja, o bate-papo pós-inscrição e o tempo para fazer toda essa inscrição, né? E aí tem um slide dentro da pesquisa que eu acho que é muito relevante, que é esse slide aqui, que ele mostra quais foram os pontos avaliados nessa jornada do candidato, nesse user experience, e como é que foi a evolução de 2018 para 2019, né? Então, aonde está vermelhinho é porque piorou de um ano para o outro, onde está verdinho é que melhorou de um ano para o outro, né? Então, vale a pena depois vocês darem uma atenção e avaliarem sobre cada um desses pontos
se eles estão dentro da sua jornada de compra, dentro da sua jornada de experiência, se eles estão impactando o seu candidato, né? Então, pegando um exemplo aqui, o quarto item ali da primeira fila, pop-ups que atrapalham, né? Graças a Deus aqui são só 3%. Mas será que esses 3% não é a sua instituição? Que no meio da inscrição vem um pop-up e atrapalha, né? Porque o pop-up ele tem um lugar certo.